Estamos de volta e agora com o nosso quadro Plástica e Saúde. Olha, e hoje nós vamos falar sobre um dos procedimentos mais procurados na procura pela perfeição. As próteses de mama. Aliás, é a cirurgia mais procurada aqui no Brasil. Quem fala mais pra gente, lógico, é um médico sempre que vem aqui no nosso programa falando sobre cirurgias plásticas, doutor Thiago Bonanese. Bem-vindo, como sempre, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado. E assim, chegamos no inverno, época que todo mundo vai atrás da cirurgia plástica, ou seja, quer fazer um retoque aqui, retoque ali e, lógico, cirurgia de prótese de mama sempre é aquela mais procurada, né, doutor? Então, Suzana, desde 2009, a cirurgia plástica de prótese de mama vem sendo a cirurgia plástica mais procurada no Brasil. É interessante por quê? Porque se tornou uma cirurgia da moda, né? Tá na mídia, você ter os seios bonitos, os seios mais avantajados, mais volumosos, né? Mas também porque a cirurgia é uma cirurgia relativamente simples, né? É uma cirurgia rápida, uma cirurgia bastante segura. Então, as mulheres têm procurado muito mesmo esse tipo de procedimento. Assim, mesmo depois daquela época que teve aqueles problemas com aquelas duas marcas, continuou a procura aumentando ou teve uma queda, uma ligeira queda de acordo com aquilo lá? Na verdade, continuou. A procura hoje ainda permanece em primeiro lugar a prótese de mamas. Porém, a partir daí, houve uma maior fiscalização. Ótimo. Maiores requisitos para você conseguir trazer uma prótese de fora para o Brasil. Isso foi muito bom, porque hoje nós temos mais segurança ainda de utilizar um material adequado, mais seguro, né, para as mulheres. Agora, esse tema é importante, Susan, porque aí vem à tona uma grande pergunta, uma grande dúvida das mulheres. A prótese silicone ocasiona câncer de mama? Sim ou não? Depois daquele, enfim, tudo que aconteceu até com a Angelina Jolie, lógico, acabou se falando muito em relação a isso. Sim ou não? Não. A prótese de mama não traz câncer de mama. É um bom exemplo, Angelina Jolie, que retirou a mama, prevenindo um câncer e colocou silicone. Né? Então, se o silicone realmente trouxesse alguma doença, ela não teria colocado silicone. Esse silicone que eu estou me referindo é o silicone médico. É o silicone preparado, mais coesivo, que tem textura, que tem um preparo adequado para esse tipo de cirurgia. Não é, Susan, o silicone industrial que você compra aí em loja de material de construção. Tá? Isso não deve ser usado. Esse sim é um material perigoso. Doutor, eu aproveito então já esse nosso tema, a gente já mostra também as fotos caracterizando bem sobre essa cirurgia, mas assim, uma dúvida, já que é uma das cirurgias mais procuradas, muitas mulheres procuram mesmo, uma das dúvidas super comuns. Pode se fazer antes de engravidar? Vai interferir na amamentação? Essa é outra dúvida bastante frequente das pacientes. Pode, Susan. A partir dos seus 18, 19, 20 anos, quando a mama já está formada, que isso depende de cada paciente também. Até os 20 seria o ideal. Muitas vezes a mama está formada antes, Susan. Isso depende de cada paciente. Entendi. A mama estando formada, a paciente estando preparada para se submeter a uma cirurgia, eu digo preparada não só fisicamente, não só nos exames, mas também psicologicamente. Ou seja, ela saber o que ela quer, ela entender que ela quer realmente aumentar os seios, né? Que ela está preparada para se cuidar no pós-operatório, né? Sim, pode colocar a prótese mama. E você pode amamentar depois sem nenhum problema. Isso na grande maioria das vezes. Porém, há algumas raríssimas exceções quando se compromete a região do mamilo, né? Se essa região for lesionada de alguma forma, pode comprometer sim o ducto que leva o leite até o mamilo e dificulte um pouco a amamentação. Mas de que forma ela poderia ser lesionada? Geralmente quando a prótese é colocada pelo bico. Mas, veja bem, pelo bico, pelo mamilo, não em volta dele, né? Quando é colocado em volta dele, dificilmente você vai lesá-lo. Tá? Então, isso depende de cada caso. Ou seja, resumindo, pode-se colocar a prótese, sim. Dificilmente vai alterar essa mama, dificilmente vai alterar a amamentação. A alteração que vem, Susan, é a alteração normal, como se a paciente não tivesse prótese. Ou seja, toda mulher
ou seja, a maioria das mulheres que engravidam, têm filhos, a mama pode aumentar, tanto na gestação quanto na amamentação, por inúmeros fatores, tanto pelo peso, pelo hormônio. Então, não é a prótese em si que vai alterar essa mama. Tá, doutor, como saber qual, também é uma dúvida frequente, o tamanho certo da prótese, ou seja, como saber a proporção ideal? As pessoas têm, eu não sei quando que eu vou botar, é uma dúvida frequente entre as mulheres. E aí? Então, essa pergunta é excelente, porque, primeiro, você tem que entender o desejo da paciente, né? O que realmente você quer? Um seio em formato mais de gota, um formato mais redondo, você quer mais colo, né? Isso muda. As próteses hoje, Suzana, elas têm características de poder ser próteses em formato anatômico, formato redondo, projetada, extra projetada. Tem vários formatos? Você hoje consegue moldar a mama da mulher, dentro do possível, de várias formas. Isso é muito interessante. Ótimo. Né? Outra coisa, avaliar a pele da paciente. A paciente já teve filhos, ela tem uma pele mais elástica. É a primeira vez, não tem filhos ainda, a pele é uma pele mais firme, que pode aumentar o risco de estrias. Então, nós temos que calcular o tamanho que ela vai querer. O tamanho dessa mama, as medidas, o tamanho do tórax, né? Então, são várias influências, não só se teve filhos, mas também se essa paciente perdeu peso, que essa pele também tenha diminuído, tenha murchado um pouquinho. Tem que ver se tem que tirar a pele ou não, né? Então, é enorme o número de avaliações que são feitas, mas você entendendo o desejo da paciente e o que é possível, você chega num resultado muito bom, que satisfaz tanto a paciente quanto também o médico. Né? Não, lógico, lógico. Tem que agradar, né, de ambos os lados, que o médico é que está realizando ali a cirurgia. Doutor, temos algumas imagens aí, até para o pessoal entender bem como funciona aí, mulherada que está querendo fazer um silicone, colocar silicone, a prótese mamária, agora aproveitando o inverno. Tá aí, são vários tipos de incisões, né? Então, dentro do possível, a paciente pode optar por colocar a prótese por baixo da mama, que geralmente é aquela incisão chamada inframamária, né? Que fica bem escondidinha na prega aqui, que em alguns casos é a mais realizada, realmente. Pode se colocar, então, em volta da areola, como expliquei. Sim. Ou pela axila. Isso diz muito com relação à cicatriz, né? Exatamente, esse é o local da cicatriz. Então, aí cada caso é avaliado, a sua necessidade, o que é possível, o que não é, e discutido com a paciente. Quais são as vantagens de uma, desvantagens, né? Qual a maior desvantagem de cada uma delas, doutor? Então, na axilar, há uma desvantagem que a paciente geralmente tem que usar uma faixinha a mais, além do modelador, pelo fato de a prótese tender a subir. Como ela é colocada de cima para baixo, sim, então há uma leve tendência dela querer subir um pouquinho, tá? E a outra questão é que a cicatriz, muitas vezes no início fica um pouquinho vermelhinha, pode ficar um pouquinho aparente na hora que a paciente for erguer o braço. Mas em compensação fica na região da prega axilar escondida. Né? A pele areolar, como eu falei, muitas vezes ela é utilizada também para remover o excesso de pele. Então você consegue levantar a mama, fazer o que nós chamamos de pexia, você consegue puxar muitas vezes o bico mais para o lado ou não, né? Ou mesmo quando é só colocado embaixo, como eu falei, ela fica a cicatriz bem mimetizada nessa região, o que pode trazer de transtornos, alguma lesão nervosa, alguma lesão do ducto que possa comprometer futuramente a amamentação, mesmo a sensibilidade, que é muito raro, né? Qual o grande problema? Que as areolas são pequenas e às vezes as próteses são grandes, ou seja, muitas vezes você não consegue pôr uma prótese por uma areola tão pequena. E a inframamária, que a cicatriz é mais utilizada, a cicatriz fica bem escondidinha ali, né? Então é uma região bem interessante para se fazer. E pode-se colocar próteses maiores por essa região também e fica escondidinha ali. O inconveniente é que a paciente tem uma cicatriz na mama, mas que muitas vezes fica inaparente. Imperceptível, né? Vamos para a próxima foto? Tá aí. Ali para mostrar a anatomia, como a gente observa, a prótese pode ser colocada na frente do músculo. Que nada interfere com glândula mamária, mais uma vez é legal a gente deixar claro. Isso é interessante frisar, que a prótese fica atrás da mama, né? Então pode ser colocado. Outra opção é colocar atrás do músculo, né? E existe uma terceira opção que seria subfacial, né? Que não tem o desenho aí, mas seria
na frente do músculo, mas embaixo da fáscia muscular. Também é uma opção bem interessante de se fazer. Aí todas têm algumas vantagens, desvantagens e tem que ser avaliado em cada caso. E qual é a mais realizada, doutor? Na grande maioria das vezes é na frente do músculo, né? Ou subfacial, dependendo. Cada profissional também muitas vezes tem uma ideia, uma escolha, mas o que chama atenção é o paciente, né? Ver o paciente. Se o paciente tem pele para se colocar na frente do músculo, se o paciente tem mama, ou se o paciente tem algum problema que não possa ser colocado atrás ou na frente do músculo. Então isso tem que ser avaliado cada caso. Tá. Mas a maioria é na frente. Próxima foto. Ali mostrando também como fica a projeção da prótese, né? Você, junto com as cicatrizes, você vê como projeta essa mama, né? Do antes, do depois, na forma de desenho, você vê. É isso que a prótese faz, tá, Suzana? É aumentar a mama, deixar a mama mais bonita, mais volumosa, mais firme. E muitas vezes ela pode levantar um pouco. Não significa que a prótese serve só para levantar a mama. Doutor, também, sabe que eu já vi muitas pessoas fazendo que tem uma mama grande, retiram uma grande parte da mama e depois colocam um silicone. Então, isso pode ser feito, né? Muitas vezes não se pode fazer, se a mama é muito grande, Suzana, não se pode fazer numa única cirurgia, né? Muitas vezes você tem que primeiro diminuir bem essa mama e depois, numa outra cirurgia, introduzir a prótese, diminuir mais um pouco, introduzir a prótese. Isso depende de cada caso. Em alguns casos, podemos fazer junto. Podemos, ao mesmo tempo, diminuir a mama e introduzir uma prótese. Então, depende de cada situação, realmente. Essa aí, mais uma vez, mostrando a projeção, né, da mama, depois de uma prótese de silicone. Quanto tempo depois já fica perfeito, doutor? A prótese já fica... Tipo, a pessoa pode fazer tudo. Na verdade, a pessoa já vai perceber essa diferença logo no pós-operatório imediato. Ela já vai perceber esse aumento de volume. Mas fica inchadinho. Mas fica inchado, por isso que alguns médicos orientam fazer drenagens linfáticas, né, que é uma massagem. E geralmente esse inchaço pode levar até 6 meses, Suzana. Sério? Então, é uma coisa assim que nem sempre o resultado final é imediato, né? Tem casos que, em torno de 2, 3 meses, você já vê um resultado bem satisfatório. Mas outros podem demorar mais. Tá, ô doutor, mas o pós-operatório, como é que funciona? Primeiro assim, eu deixei claro falando de inverno. As pessoas realmente buscam mais cirurgias plásticas no inverno. Ou seja, interfere o sol no pós-operatório? Outra questão também é para as pessoas que praticam exercício físico. Interfere também? Interfere. Tudo interfere, o que você falou, tá? Então, assim, o pós-operatório tem que usar um modelador por 1, 2 meses, dependendo de cada médico vai orientar a sua paciente. Modelador é aquele sutiã bem justo. Tem que evitar de erguer os braços, de fazer força. Aí isso varia de 15 a 30 dias, dependendo de cada situação. Tem que se proteger do sol. Se tiver roxo, isso pode manchar a pele. Então, por que essa época do ano? Porque se a pessoa fizer uma cirurgia qualquer, tendo roxo ou tendo aquele vermelhinho, aquele eczema, pegar sol, isso pode manchar a pele, Suzana. Pode pigmentar, né? Então, por isso tem que se cuidar. Academia. Geralmente, estando tudo bem, 2, 3 meses, a paciente já pode voltar na academia. Mas sempre avaliando primeiro com o seu médico, cada caso é um caso. Mas muitas vezes está bem cicatrizado, já está bem, né? Pode voltar a fazer exercícios leves, depois vai aumentando moderadamente. Sempre moderadamente para não causar nenhum dano para a prótese. Né? A cirurgia é relativamente simples, conforme você mesmo salientou, doutor. E, tipo, no hospital, é um dia ou mais que isso? Na grande maioria das vezes, opera e vai embora no mesmo dia. No mesmo dia? Geralmente é uma cirurgia ambulatorial que nós chamamos, ou seja, operou, vai embora. Doutor, Logo depois... simples, fácil, e quem tem vontade de mudar, de ficar com mais autoestima, tá aí, né? É uma cirurgia, uma das mais procuradas, aqui no Brasil a mais procurada, né? Hoje a cirurgia mais procurada do Brasil é a cirurgia plástica de mamas, prótese mamária. É impressionante como aumentou isso nos últimos anos e houve uma estabilização do tamanho. Que bom. No início, cada vez se queria próteses maiores, maiores, maiores. Hoje já se percebeu que estabilizou mais ou menos num tamanho, né? Claro que fica cada desproporcional, paciente... né? Exatamente. Chegou-se a alguns absurdos, né? Então elas entenderam que não dá para se colocar uma prótese muito grande também, que é uma limitação.